Bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira, hoje é 19 de julho de 2023, iniciando mais um panorama. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Sessão asiática fechou fechou majoritariamente em alta, com o CSI 300 recuando na margem 0,11%. Já o Xangai subiu também na margem 0,03%. Já o Hang Seng teve queda de 0,51%, enquanto a bolsa japonesa foi o destaque dessa sessão, com valorização de 1,24%. Já o Kospi fechou também na linha d'água, com uma alta marginal de 0,02%. E o Topix alta de 1,19%. Lá pela Oceania, a bolsa australiana valorizou 0,55%. No mercado asiático, o governo chinês anunciou 11 medidas para estimular o consumo de bens e serviços após um PIB bastante fraco, segundo o mercado. Pelas diretrizes divulgadas na terça-feira, instituições financeiras destinarão mais crédito ao consumidor das famílias e ao consumo das famílias, e governos locais vão reformar moradias. As empresas também terão incentivo para desenvolver plataformas de prestação de serviços online, segundo o comunicado do Ministério Chinês do Comércio. A agência classificadora de risco Fitch Ratings estima que o PIB chinês ainda vai crescer 5,6% em 2023, desacelerando em 2024. Previsão 4,8%. Para 2025, o target da Fitch para o produto interno bruto chinês é de 4,7%. A agência vê crescimento acima da meta de Pequim, 5% em 2023, com estabilização do consumo muito fraco em 2022, após um apoio fiscal para a infraestrutura, na intenção de que também irá ajudar. A Fitch não espera mais cortes nas taxas de juros de médio prazo esse ano, mas vê o PBOC baixando mais as taxas de compulsórios bancários. Lá no Japão, o presidente do BOJ diz que a distância a percorrer para alcançar a meta de 2% da inflação. O destaque para a sessão asiática realmente ficou para a bolsa japonesa, que segue aí no rally. Observem no gráfico que já está na tela de vocês o movimento de retomada aí para essa LTB. A gente estende aqui a linha, que é para ficar mais claro aqui para a gente, né? A retomada acima da LTB demonstra aí bastante força compradora para os 36, 37 mil pontos. Uma vez que ele está se distanciando aí do suporte nos 31 mil pontos. No relativo, a gente vê uma bolsa bastante valorizada se comparado aos seus pares, principalmente pelo atual momento em que a Ásia vai vivendo com um certo, abre aspas, declínio, fecha aspas, na economia chinesa. Então nós temos aí a expectativa do movimento de continuação para o nosso primeiro objetivo lá nos 36, 37 mil, ok? Vamos para a Europa, onde saiu o CPI no Reino Unido. Eu tenho aqui o Core, mas eu quero pegar todos os números certinho para vocês, que é para dar o serviço completo. Tá aqui, gente, legal. Assim vocês ficam realmente bem informados. Então vamos lá. Saiu o índice de inflação no Reino Unido, né? O CPI. A leitura é para junho.
na leitura mensal, o consenso do mercado era uma alta de 0,4%. O número veio aquém do esperado, veio uma alta de 0,1%. Para a leitura anualizada em junho, 8,2% era a expectativa do mercado. O número também veio abaixo, 7,9%. O core do CPI, ele veio 6,9%, 6,9% para o core do CPI. A expectativa era de 7,1%. Houve uma melhora nos índices de inflação, porém, quando a gente olha no macro, né, como nós falamos na big picture, a gente vê ainda uma inflação bastante persistente, aí, acima dos 6% anualizado. A inflação de preços de serviço no Reino Unido caiu para 7,2% em junho, de 7,4% em maio. Então a gente tem realmente aí uma melhora nos números, porém ainda bastante altos quando nós olhamos para uma perspectiva mais ampla. O chanceler do Reino Unido, o Mr. Hunt, disse que não somos complacentes. Ele diz que preços altos ainda são uma grande preocupação para famílias e empresas. E acaba que os operadores reduziram as apostas em uma alta de 50 basis points do BOE, que é o Banco Central inglês, para o mês de agosto. Na reunião de agosto, traders reduzindo apostas em uma alta de 50 basis do BOE, vendo uma chance apenas agora de 50%. Tá? A bolsa no Reino Unido, nesse momento, opera com alta firme de 1,33%. 1,33% para a bolsa em Londres. Já na Alemanha, alta de 0,25%. Em Paris, alta de 0,57%. Já na bolsa italiana, em Milão, valorização de 0,16%. Uma alta modesta também para a bolsa madrilhenha, avançando 0,24%. Então vamos ao gráfico. Hoje eu faço diferente, eu sempre começo olhando o gráfico da bolsa alemã. Hoje a gente começa olhando o gráfico no Reino Unido. Eu havia desenhado aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa daqui. Pronto, legal. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse desenho aqui um pouco diferenciado. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão, não é verdade, minha gente? Tá lá, ó. Pronto, acho que assim fica mais claro, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Gráfico do Reino Unido. A gente tem aqui uma LTB de curtíssimo prazo que acaba de ser rompido aqui na sessão de hoje, depois do anúncio de uma inflação um pouco menor do que o esperado no Reino Unido. Os números realmente são melhores. Eles são preocupantes, mas ainda são melhores do que o esperado. Então isso automaticamente ocasionou uma reunião positiva para as bolsas por lá, né? A gente tem aqui, ó, se a gente tira os estudos, observe o movimento como é forte. O movimento ainda, esse aqui é um gráfico diário, ele ainda está sendo formado, início da sessão na Europa, então tem muita lenha para queimar ainda. Quando a gente volta os estudos, observem que ele realmente rompe aqui a LTB de curto prazo, tentando retomar a LTA, aí sim num prazo um pouco mais longo, para quem sabe voltar a patamares superiores. Rompendo 7.700 na sua primeira resistência, ganha força compradora.
Até lá, o mercado segue bastante indefinido por enquanto, até aqui, uma vez que ele está aqui, ó, entre uma LTA, no cruzamento praticamente da LTA com a LTB. Então vamos observar aí a continuidade na sessão de hoje para a Bolsa na Inglaterra. Hoje dia de forte valorização, nós temos visto aí ao longo de pelo menos duas semanas, um mercado um pouco mais apertado, né? Sem grandes movimentos, operando aí, tradando sempre a 0,20, 0,15, sem grandes destaques. Hoje, após a notícia do CPI, bolsas aí valorizando na Europa, principalmente no Reino Unido. Quando a gente olha aqui para a bolsa alemã, o movimento não é diferente. Quando a gente observa mais de perto aqui, ó, extrapolando o zoom, veja que o movimento está sendo, o candle do dia está sendo formado, né, um candle diário, início de sessão, mas é a tentativa de pelo menos o toque aqui, a volta do segundo toque nessa LTA. Vamos dar uma encurtada aqui no zoom para a gente ver em que momento ele se encontra. A ideia é que ele volte aqui, né, que ele ultrapasse essa linha de tendência, voltando para o canal de alta. Esse é o gráfico da bolsa alemã. Passando agora para o pré-mercado em Nova York, o S&P futuro tem leve valorização de 0,04. Deixa eu só... Achei legal, tá aqui. Opa, pronto. S&P futuro alta 0,04, a bolsa, o Dow Jones 0,13 de valorização, a bolsa eletrônica Nasdaq na margem subindo 0,04, o Russell também aí com alta marginal de 0,1 e o VIX subindo também 0,08, 13,31 o VIX. Na sessão de ontem no mercado americano, antes eu tenho aqui alguns highlights anotados antes da gente falar do gráfico. O núcleo de inflação dos Estados Unidos será ligeiramente menor ou permanecerá nos níveis atuais até o final desse ano. Essa aí foi uma pesquisa feita com... foram 20 de 29 economistas. 20 de 29 economistas em pesquisa realizada dizem que o núcleo da inflação dos Estados Unidos será ligeiramente menor ou permanecerá nos níveis atuais até o final deste ano. Ainda segundo essa pesquisa, apenas 19 dos 106 analistas esperam que o Federal Reserve aumente as taxas novamente após a alta de julho. Finalizando, o Federal Reserve aumentará a taxa de juros overnight de referência em 25 bases para uma faixa de 5,25 a 5,50 na reunião de 26 de julho. Foram todos os isso aí é unânime, de forma unânime, todos os 106 economistas esperam que o Federal Reserve aumente as taxas de juros do Fed Funds em 25 bases. O assessor do presidente americano Joe Biden, John Kerry, disse que o governo de Washington está comprometido em estabilizar relações com a China. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Ontem, rally nos Estados Unidos. Veja como o mercado está forte e indo lá buscar os nossos 4.600. Firme o mercado nos 4.500, né? Ontem, grande valorização das bolsas americanas. Mercado bastante otimista no modo risk-on. À medida que os dados que vão saindo vão corroborando para um possível último aumento na taxa em 25 bases agora na reunião de 26 de julho.
É, por enquanto, nem longe aí de um momento de inflexão na bolsa americana, e o meu patamar de possível reversão de tendência fica lá para trás nos 4.200. Segue aí o nosso objetivo ali perto da região dos 4.600. E eu já havia sinalizado isso também no nosso Morning Call de ontem. O VIX está aqui, continua bastante reprimido, indo lá nos 12,60, 12,50, no meio do pagode aqui, ó, dos preços aqui da indicação de FIBO, ok? Sem força para romper esse 61 acima dos 14. Ele havia arriscado na semana passada fechar o gap, voltou com força, na mesma força que foi, ele voltou e continua em patamares bastante reprimidos, ok? Commodities, já estamos na tela, enquanto vocês dão uma olhadinha aí na grade de cotações, eu já posiciono o meu gráfico, tá aqui, bacana. Bom, como vocês observam aí, o petróleo leve alta, ontem teve alta também, 0,31% no barril do WTI, 75,98 tem pagão, alta de 0,58% no barril do Brent, voltando ao patamar dos $80. Então, muita atenção aí, passa a se formar um patamar psicológico bastante importante do Brent aos $80 o barril. O mercado de óleo continua observando oferta e demanda na expectativa aí de um impulsionamento, pelo menos aí, da maior economia asiática, eu me refiro à China. O gás natural tem leve alta de 0,13%, a gasolina avançando 0,19%, com o óleo de calefação subindo 0,67%. A referência europeia do gás volta a recuar, agora 2,84%. Vamos lá. Já que a gente já está na grade de cotação, acho que a gente já pode falar também sobre as metálicas. O ouro está no 0 a 0, $1.978 a onça Troy, nesse momento 0 a 0 para o ouro. Prata caindo 0,06 e o cobre também recuando 0,36. Em Dailan, o minério de ferro opera com queda superior a 1% no início da sessão. Vamos ao gráfico, esse é o gráfico do petróleo. Ontem tentou uma reação, não conseguiu superar muito o patamar dos $80, ele flerta com esse número por aqui, ainda dentro desse canal bastante lateralizado. A ideia é que ele possa vir a tentar fazer o preço nos 88, perto dos $90 o barril. Porém, oferta e demanda é soberana no mercado de commodities, ok? A mesma situação é para o WTI. A gente, sem nenhum trigger aí, por exemplo, do cartel aí da OPEP, o mercado fica bobo, né? Não tem muito, fica um pouco mais volátil, sem grandes definições, sem grande definição de tendência. O mercado de óleo continua monitorando os movimentos russos, uma vez que diminui a oferta por lá também, mas eles estão tradando aí a preços fora do mercado, por isso tem saído muito óleo também e não tem encontrado sustentação. Outros países, como por exemplo o Irã, também vem reforçando aí a sua estratégia na produção de petróleo, colocando também bastante óleo no mercado, reduzindo com isso também o âmbito reduzindo
a força compradora nos movimentos do preço, tanto na ICE de Londres quanto em Nova York. Você reduz o ímpeto, uma vez que você coloca mais oferta da commodity no mercado. O gás natural sem grandes novidades também, e aqui o ouro, dia de hoje, 0-0. Ele ganhou um pouco mais de força compradora com a melhora das bolsas e a possível pausa depois dessa reunião aí no Federal Reserve. O cobre continua bastante reprimido, uma vez que ele voltou a tentar aqui a LTB. Observe aqui, quando a gente diminui o zoom, ele fez a tentativa de rompimento, refutou e agora voltou a trabalhar aqui perto dos 50%, mostrando indefinição e ficando praticamente lateral para o cobre. Vamos dar uma olhadinha aqui no milho. O milho que ontem subiu forte em Chicago. Esse aqui é o milho Chicago. O que acontece é que ontem tanto o milho quanto a soja tiveram forte valorização com receio dos próximos acontecimentos com relação às exportações ucranianas de grãos. Uma vez que a Rússia se retira do acordo de grãos do Mar Negro, automaticamente a gente vê aí a insegurança, né, para navios cargueiros nessa região. E ontem uma grande corretora de commodities disse que os seguros foram suspensos para as embarcações nessa região devido ao afastamento da Rússia. Então, forte alta aí nos preços da soja e do milho. Esse movimento continua na sessão de hoje. A gente já tem um milho subindo aí mais de 3% agora, a soja subindo quase 1% no mercado internacional. Ficaremos de olho então nessas commodities em grãos e softs, ok? Bom, acho que é isso, finalizamos por hoje. Finalizando, eu tenho um recado aqui, que daqui a pouco vamos ter, a gente tem aí em 10 minutos, tá? 10 minutos, nós teremos a divulgação do CPI na zona do euro. O CPI na zona do euro na leitura anualizada para junho, a expectativa é uma alta de 5,5%, 5,5% no índice de inflação, o CPI na zona do euro. Na leitura mensal, a expectativa é de valorização de 0,3%. E nos Estados Unidos, licença de construção. O esperado incremento na leitura mensal para junho, 7,2%, próximo a 1,5 milhão de licenças de construção para junho. Bom, pessoal, eu desejo a todos uma excelente jornada, um bom pregão, bons negócios no dia de hoje. Muita atenção aí no seu gerenciamento de risco, números importantes que podem balançar o mercado internacional. É isso, fiquem bem, bons negócios, compromisso amanhã para mais um panorama de mercado. Um grande abraço e até lá.